Olá, graça e paz, tudo bem com você? Espero que sim. Estamos nos dirigindo para o 6º dia deste grande propósito em orações 60 dias para recomeçar. Um propósito de 60 dias projetado para ajudar você a começar, melhor dizendo, recomeçar. Este é o nosso conceito, recomeçar uma nova vida. Seu relacionamento com Jesus. Você fará 3 coisas todos os dias: encontrar-se com Jesus através dos evangelhos, ler nas epístolas como seus seguidores viviam a sua mensagem e aumentará a sua intimidade com Ele através da oração. E neste 6º dia, eu trago para a leitura o livro de Mateus capítulo 11 e 12 e o livro 1 de João dos capítulos 1 a 3. Mais uma vez, gostaria de ressaltar a importância de você estar com a sua Bíblia aberta para acompanhar a leitura e também para a meditação e reflexão na carta escrita pelos apóstolos. Também é importante que você tenha um caderno e uma caneta para fazer as anotações e dentro de suas anotações para que você possa refletir o que está sendo feito de correto para a sua vida e o que precisa ser anulado, ou seja, o que está voltado para o lado mundano, contrário à vontade de Deus. Mais uma vez, para a honra e a glória do Senhor, a minha irmã Fabíola Ribeiro, de São Paulo, está me ajudando na leitura e me ajudando neste grande propósito do Senhor. Trago agora para a mensagem o livro de Mateus, capítulo 11. Em Mateus, capítulo 11, diz assim: E aconteceu que, acabando Jesus de dar instruções aos seus 12 discípulos, partiu dali a ensinar e a pregar nas cidades deles. E João, ouvindo no cárcere falar dos feitos de Cristo, enviou 2 dos seus discípulos, a dizer-lhe: És tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? E Jesus respondendo, disse-lhes: Ide e anunciai a João as coisas que ouves e vedes. Os cegos vêm e os coxos andam, os leprosos são limpos e os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e os pobres é anunciado o Evangelho. E bem-aventurado é aquele que se não escandalizar em mim. E partindo eles, começou Jesus a dizer às turbas, a respeito de João: Que fostes ver no deserto? Uma cana agitada pelo vento? Sim, que fostes ver? Um homem ricamente vestido? Os que trajam ricamente estão nas casas dos reis. Mas então, que fostes ver? Um profeta? Sim, vos digo eu, e muito mais do que profeta. Porque é este de quem está escrito: Eis que diante da tua face envio o meu anjo, que preparará diante de ti o teu caminho. Em verdade vos digo que entre os que de mulher têm nascido, não apareceu alguém maior do que João Batista, mas aquele que é o menor no reino dos céus é maior do que ele. E desde os dias de João Batista até agora se faz violência ao reino dos céus, e pela força se apoderam dele, porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. E se quereis dar crédito a este, o Elias que havia de vir. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça, mas a quem assemelharei esta geração? É semelhante aos meninos que se assentam nas praças e clamam aos seus companheiros, e dizem: Tocamo-vos flauta, e não dançastes. Cantamo-vos lamentações, e não chorastes. Portanto veio João, não comendo nem bebendo, e dizem: Tem demônio. Veio o Filho do Homem comendo e bebendo, e dizem: Eis aí um homem comilão e beberrão, amigo de publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é justificada por seus filhos. Então começou ele a lançar em rosto as cidades onde se operou a maior parte dos seus prodígios, o não se haverem arrependido, dizendo:
Ai de ti, Corazim! Ai de ti, Betsaida! Porque se em Tiro e em Sidom fossem feitos os prodígios que em vós se fizeram, há muito que se teriam arrependido, com saco e com cinza. Por isso eu vos digo que haverá menos rigor para Tiro e Sidom no dia do juízo do que para vós. E tu, Cafarnaum, que te ergues até aos céus, serás abatida até aos infernos. Porque se em Sodoma tivessem sido feitos os prodígios que em ti se operaram, teria ela permanecido até hoje. Porém eu vos digo que haverá menos rigor para os de Sodoma no dia do juízo do que para ti. Naquele tempo, respondendo Jesus, disse: Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultastes essas coisas aos sábios e entendidos, e as revelastes aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim te aprouve. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Amém, e graças a Deus. João. Trata-se aqui de João Batista. Cristo declara que João não era uma cana agitada pelo vento. Referia-se Jesus ao caráter justo de João e ao fato de ser ele um pregador que não transigia com o erro. João pregava a verdade e os mandamentos de Deus, sem temer os homens e sem jamais temer a opinião popular. As autoridades judaicas ignoraram o pecado de Herodes, mas João nem por um momento jamais fez isso. Ele opôs-se ao tal pecado com firmeza total, demonstrando nisso fidelidade absoluta a Deus e à sua palavra. Ele foi fiel a Deus ao condenar o pecado, embora tal atitude viesse a custar-lhe a vida. Que todo pregador da palavra de Deus lembre-se disso. Cristo também julgará seu ministério, seu caráter e sua posição em relação ao pecado. Esta foi uma reflexão baseada no versículo 7. Agora, maior do que ele. Versículo 11, vamos compreender a mensagem. Esta declaração talvez signifique que os privilégios dos mais humildes, dentre os que pertencem à nova aliança, são maiores do que os de João Batista. Possuem maiores tesouros de revelação divina e verão maiores milagres, e verão a morte e a ressurreição de Cristo e receberão o derramamento pentecostal do Espírito Santo. Vinde a mim. Vamos compreender a mensagem no versículo 28. O generoso convite de Jesus destina-se a todos os que estáis cansados e oprimidos, com os problemas da vida e os pecados do próprio ser humano. Quem vem a Jesus e torna-se seu servo e faz a sua vontade, ele o alivia de suas insuportáveis aflições e lhe dará descanso, paz e seu Espírito Santo como guia. Deste modo, podemos suportar as provações e as inquietações da vida, com o auxílio e a graça de Deus. Vamos para a leitura do livro de Mateus, capítulo 12. Em Mateus, capítulo 12, diz assim: Naquele tempo passou Jesus pelas searas em um sábado, e os seus discípulos, tendo fome, começaram a colher espigas e a comer. E os fariseus, vendo isso, disseram-lhe: Eis que os teus discípulos fazem o que não é lícito fazer num sábado. Ele, porém, lhes disse: Não tendes lido o que fez Davi, quando teve fome, ele e os que com ele estavam?
Como entrou na casa de Deus e comeu os pães da proposição que não lhe era lícito comer, nem aos que com ele estavam, mas só aos sacerdotes? Ou não tendes lido na lei que aos sábados os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa? Pois eu vos digo que está aqui quem é maior do que o templo. Mas se vós soubesseis o que significa misericórdia quero, e não sacrifício, não condenaríeis os inocentes, porque o Filho do Homem até do sábado é o Senhor. E partindo dali chegou à sinagoga deles, e estava ali um homem que tinha uma das mãos mirrada. E eles, para o acusarem, o interrogaram, dizendo: é lícito curar nos sábados? E ele lhes disse: qual dentre vós será o homem que, tendo uma ovelha, se num sábado ela cair numa cova, não lançará a mão dela e a levantará? Pois quanto mais vale um homem do que uma ovelha. É, por consequência, lícito fazer bem nos sábados. Então disse aquele homem: estende a sua mão. E ele a estendeu, e ficou sã, como a outra. E os fariseus, tendo saído, formaram conselho contra ele, para o matarem. Jesus, sabendo isso, retirou-se dali, e acompanhou-o uma grande multidão de gente, e ele curou a todos, e recomendava-lhes rigorosamente que o não descobrissem, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: eis aqui o meu servo, que escolhi, o meu amado, em quem a minha alma se compraz. Porei sobre ele o meu espírito, e anunciará aos gentios o juízo. Não contenderá, nem clamará, nem alguém ouvirá pelas ruas a sua voz. Não esmagará a cana quebrada, e não apagará o morrão que fumega, até que faça triunfar o juízo. E no seu nome os gentios esperarão. Trouxeram-lhe então um endemoniado, cego e mudo, e de tal modo o curou, que o cego e mudo falava e via. E toda a multidão se admirava e dizia: não é este o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isso, diziam: este não expulsa os demônios, senão por Beelzebu, príncipe dos demônios. Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhe: todo o reino dividido contra si mesmo é devastado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. E se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo. Como subsistirá, pois, o seu reino? E se eu expulso os demônios por Beelzebu, por quem os expulsam então os vossos filhos? Portanto, eles mesmos serão os vossos juízes. Mas se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, é conseguintemente chegado a vós o reino de Deus. Ou como pode alguém entrar em casa do homem valente e furtar os seus bens, se primeiro não maniatar o valente, saqueando então a sua casa? Quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Portanto eu vos digo, todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada aos homens. E se qualquer disser alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste século, nem no futuro. Ou fazei a árvore boa e o seu fruto bom, ou fazei a árvore má e o seu fruto mau, porque pelo fruto se conhece a árvore. Raça de víboras, como podeis vós dizer boas coisas sendo maus? Pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. O homem bom tira boas coisas do seu bom tesouro, e o homem mau do mau tesouro tira coisas más. Mas eu vos digo que em toda palavra ociosa que os homens disserem,
hão de dar conta no dia do juízo, porque por tuas palavras serás justificados, e por tuas palavras será condenado. Então alguns dos escribas e dos fariseus tomaram a palavra, dizendo: Mestre, quiséramos ver a tua parte algum sinal. Mas ele lhes respondeu e disse: Uma geração má e adúltera pede um sinal, porém não se lhe dará outro sinal, senão o do profeta Jonas. Pois, como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no seio da terra. Os ninivitas ressurgirão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependerão com a pregação de Jonas. E eis que se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis que está aqui quem é mais do que Jonas. A rainha do meio-dia se levantará no dia do juízo com esta geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E eis que está aqui quem é mais do que Salomão. E quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares áridos buscando repouso, e não o encontra. Então diz: Voltarei para minha casa de onde saí. E voltando, acha-a desocupada, varrida e adornada. Então vai, e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando, habitam ali. E são os últimos atos desse homem piores do que os primeiros. Assim acontecerá também a esta geração má. E falando ele ainda à multidão, eis que estavam fora sua mãe e seus irmãos, pretendendo falar-lhe. E disse-lhe alguém: Eis que estão ali fora tua mãe e teus irmãos, que querem falar-te. Porém ele respondendo disse ao que lhe falara: Quem é minha mãe? E quem são meus irmãos? E estendendo a sua mão para os seus discípulos, disse: Eis aqui minha mãe e meus irmãos, porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai, que está nos céus, este é meu irmão, irmã e mãe. Amém. E graças a Deus. Sábado. Vamos compreender a mensagem no versículo 1. O sábado semanal significa repouso, cessação. Era o 7º dia da semana separado pela lei de Moisés como o dia de descanso do trabalho normal, para repouso pessoal e adoração ao Senhor. Para o cristão, o sábado judaico já não é obrigatório. A existência cerimoniais da lei foram canceladas na morte de Cristo. Além disso, o sábado, como dia fixo semanal de descanso, foi parte do pacto entre Deus e Isaac somente. Os cristãos observam o domingo como dia de repouso pessoal e adoração ao Senhor. É o dia em que Jesus ressurgiu dentre os mortos, sendo chamado no Novo Testamento de o Dia do Senhor. Uma vez que o cristão não é mais obrigado a observar o sábado judaico, ele tem fortes razões bíblicas para dedicar um dia em 7 para repouso e adoração. Primeiro, o princípio de um dia sagrado de repouso foi instituído antes da lei judaica e abençoou Deus o dia 7º e o santificou. Isso indica que o propósito divino, que é um dia em 7, fosse uma fonte de bênção para toda a humanidade e não apenas para a raça judaica. Segundo, o propósito espiritual de um dia de descanso em 7 é benefício ao cristão. No Antigo Testamento, esse dia era visto como uma cessação do labor e, ao mesmo tempo, um dia dedicado a Deus, um período para se conhecer melhor a Deus e a adorá-lo, uma oportunidade para dedicar-se em casa e em público às coisas de Deus. Terceiro, assim como o sábado era um sinal do concerto de Israel com o povo de Deus, o dia de adoração do cristão, o domingo, é sinal de que este pertence a Cristo. Quarto, Jesus nunca abrogou o princípio de um dia de descanso para o homem.
O que ele reprovou foi o abuso dos líderes judaicos quanto à guarda do sábado. Quinto, Jesus indica que o dia de descanso semanal foi dado por Deus para o bem-estar espiritual e físico do homem. Sexto, nos tempos do Novo Testamento, os cristãos dedicavam um dia especial, o primeiro dia da semana, para adorar a Deus e comemorar a ressurreição de Cristo. No versículo 31, preste atenção: blasfêmia contra o Espírito Santo. Isso é muito importante. A blasfêmia contra o Espírito Santo é a rejeição contínua e deliberada do testemunho que o Espírito Santo dá de Cristo, da sua palavra e da sua obra de convencer o homem do pecado. Aquele que rejeita a voz do Espírito Santo e se opõe a ele, afasta de si mesmo o único recurso que pode levá-lo ao perdão, o Espírito Santo. Os passos que levam à blasfêmia contra o Espírito: primeiro, entristecer o Espírito. Se isso for contínuo, levará à resistência ao Espírito. Segundo, resistir ao Espírito leva ao apagamento do Espírito dentro da pessoa. Terceiro, apagar o Espírito leva ao endurecimento do coração. Quarto, o endurecimento do coração leva a uma mente réproba e depravada, a ponto de chamar o bem de mal e o mal de bem. Quando o endurecimento do coração atinge certa intensidade que somente Deus conhece, o Espírito já não contendará para levar aquela pessoa ao arrependimento. Quanto àqueles que se preocupam pensando que já cometeram o pecado imperdoável, a sua disposição de se arrependerem e quererem o perdão é evidência de que não cometerão o tal pecado imperdoável. Jonas. Preste atenção. No versículo 40, a mensagem que eu trago para a sua vida. Fica claro que Jesus ratificou o relato do Antigo Testamento a respeito de Jonas, como fato histórico. Os críticos modernos que negam a possibilidade dos milagres do Antigo Testamento devem levar em conta as palavras de Jesus aqui, pois serão julgados por elas. Espírito imundo. Vamos compreender a mensagem no versículo 43. Em Mateus 12, dos versículos 43 a 45, ensina 3 verdades importantes a respeito de endemoniados. Primeiro, o espírito imundo procura retomar a mesma pessoa que antes ele possuía. Segundo, o espírito imundo não pode voltar se o coração da pessoa estiver ocupado pelo Espírito Santo. Terceiro, um povo ou sociedade inteira pode entregar-se aos prazeres da iniquidade a tal ponto que este povo pode tornar-se endemoniado. Vamos para a leitura no livro 1 de João, capítulo 1. Em 1 João 1 diz assim: o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado e as nossas mãos tocaram da palavra da vida, porque a vida foi manifestada e nós a vimos e testificamos dela, e vos anunciamos a vida eterna que estava com o Pai, e nos foi manifestada. O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco, e a nossa comunhão é com o Pai, e com o seu Filho Jesus Cristo. Estas coisas vos escrevemos, para que o vosso gozo se cumpra. E esta é a mensagem que dele ouvimos, e vos anunciamos que Deus é luz, e não há nele trevas nenhuma. Se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Amém.
e graças a Deus. Vida eterna. Vamos compreender a mensagem no versículo 2. João define a vida eterna em função de Cristo. Ela só pode ser obtida mediante a fé em Jesus Cristo e a comunhão com Ele. Comunhão conosco. Vamos compreender a mensagem no versículo 3. Comunhão literalmente significa ter em comum e envolve compartilhar e partilhar. Os cristãos têm tal comunhão porque têm a fé cristã em comum, a graça de Deus em Cristo em comum, a presença neles do Espírito em comum e dons do Espírito em comum, e um inimigo em comum. Não pode haver nenhuma comunhão verdadeira com aqueles que rejeitam os ensinos da fé do Novo Testamento. Comunhão com Ele. Vamos compreender a mensagem no versículo 6. Andar nas trevas significa viver no pecado e nos prazeres mundanos. Tais pessoas não têm comunhão com Ele, isto é, não nasceram de Deus. Aqueles que têm comunhão com Deus experimentam a sua graça e vivem em santidade na sua presença. No versículo 7, preste atenção, andarmos na luz. Isso significa crer na verdade de Deus, conforme revelada na sua palavra, e se esforçar-se sincera e continuamente por sua graça, para cumpri-la por palavras e obras. O sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Refere-se à obra contínua de santificação dentro do crente e à purificação contínua pelo sangue de Cristo dos nossos pecados involuntários. É provável que aqui João não esteja pensando nos pecados deliberados contra Deus, já que está falando em andar na luz. Essa purificação contínua propicia a nossa íntima comunhão com Deus. Se dissermos que não temos pecado, preste atenção no versículo 8, a mensagem para a sua vida. João emprega o substantivo pecado em vez da forma verbal pecamos, para enfatizar o pecado como um princípio iminente na natureza humana. 1 João está provavelmente argumentando contra os que afirmam que o pecado não existe como um princípio ou poder na natureza humana, ou contra os que afirmam que as más ações que eles cometem não são realmente pecado. Essa heresia continua ainda hoje entre os que negam a realidade do pecado e que interpretam a iniquidade em termos de causa deterministas, psicológicas ou sociais. Segundo, os crentes devem conscientizar-se de que a carne ou natureza humana pecaminosa é uma ameaça constante na sua vida e que devem sempre estar mortificando as suas más obras por meio do Espírito Santo que neles habita. Confissão de pecados. Vamos compreender a mensagem no versículo 9. Devemos reconhecer os nossos pecados e buscar em Deus o perdão e a purificação deles. Os dois resultados disso são, primeiro, o perdão divino e a reconciliação com Deus. E segundo, a purificação, isto é, a remoção da culpa e da destruição do poder do pecado, a fim de vivermos uma vida de santidade. Não pecamos. Vamos compreender a mensagem no versículo 10. Quem afirma que não peca, também não precisa da eficácia salvífica da morte vicária de Cristo e está fazendo Deus de mentiroso. Vamos para a leitura no livro 1 de João, capítulo 2. Em 1 João 2 diz assim: Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. E Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. E nisto sabemos que o conhecemos, se guardarmos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu conheço-o, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Mas qualquer que guarda a sua palavra,
O amor de Deus está nele, verdadeiramente aperfeiçoado. Nisto conhecemos que estamos nele. Aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. Irmãos, não vos escrevo mandamento novo, mas o mandamento antigo que desde o princípio tivestes. Este mandamento antigo é a palavra que desde o princípio ouvistes. Outra vez vos escrevo um mandamento novo, que é verdadeiro nele e em vós, porque vão passando as trevas e já a verdadeira luz alumia. Aquele que diz que está na luz e aborrece a seu irmão, até agora está em trevas. Aquele que ama seu irmão está na luz, e nele não há escândalo. Mas aquele que aborrece a seu irmão está em trevas, e anda em trevas, e não sabe para onde deva ir, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Filhinhos, escrevo-vos porque pelo seu nome vos são perdoados os pecados. Pais, escrevo-vos porque conhecestes aquele que é desde o princípio. Mancebos, escrevo-vos porque vencestes o maligno. E vos escrevi, filhos, porque conhecestes o Pai. Eu vos escrevi, pais, porque já conhecestes aquele que é desde o princípio. Eu vos escrevi, mancebos, porque sois fortes, e a palavra de Deus está em vós, e já vencestes o maligno. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele, porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Filhinhos, é já a última hora. E como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos. Por onde conhecemos que é já a última hora. Saíram de vós, mas não eram de nós. Porque se fossem de nós, ficariam conosco. Mas isto é para que se manifestasse que não são todos de nós. E vós tendes a unção do Santo, e sabeis tudo. Não vos escrevi porque não soubesseis a verdade, mas porque a sabeis, e porque nenhuma mentira vem da verdade. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? É o anticristo, esse mesmo que nega o Pai e o Filho. Qualquer que nega o Filho também não tem o Pai, e aquele que confessa o Filho tem também o Pai. Portanto, o que desde o princípio ouvistes, permaneça em vós. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouvistes, também permanecereis no Filho e no Pai. E esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. Estas coisas vos escrevi acerca dos que vos enganam, e a unção que vós recebestes dele fique em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas, como a sua unção vos ensina todas as coisas, e é verdadeira, e não é mentira, como ela vos ensinou, assim nele permanecereis. E agora, filhinhos, permanecei nele, para que, quando ele se manifestar, tenhamos confiança, e não sejamos confundidos por ele na sua vinda. Se sabeis que ele é justo, sabeis que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Amém, e graças a Deus. Para que não pequeis. Vemos aqui que o cristão nascido de novo ainda pode pecar. Vemos também que o cristão não tem de pecar. Pelo contrário, ele não deve viver pecando. Para aqueles que caem no mesmo pecado, o remédio é confessar e abandonar esse pecado. A garantia do perdão está no sangue de Jesus Cristo e no seu ministério celestial como nosso advogado.
Advogado significa neste contexto que Jesus intercede diante de Deus em nosso favor, à base da sua morte expiatória, do nosso arrependimento do pecado e da nossa fé nele. Esta foi a interpretação do versículo 1. Propiciação. Vamos compreender a mensagem no versículo 2. Jesus, como nossa propiciação, significa que ele tomou sobre si o castigo dos nossos pecados e satisfez o justo juízo de Deus contra o pecado. O perdão agora é oferecido a todos no mundo inteiro e é recebido pelos que vêm a Cristo, com arrependimento e fé. Não guarda os seus mandamentos. Preste atenção neste alerta no versículo 4. João estava argumentando contra o modo errôneo de entender a doutrina da graça e da salvação. Ele opunhava-se aos mestres antinomianos, os quais ensinavam que para o crente abandonar uma vida de pecado era uma questão de opção. Primeiro, esses falsos mestres declaravam que a pessoa pode normalmente afirmar que conhece a Deus em termos de salvação e, ao mesmo tempo, ser indiferente à sua vontade e aos seus mandamentos, e o desobedecer. Segundo aqueles que assim procedem, João declara que são mentirosos e não têm em si a verdade de Deus. Querer ser justificado mediante a fé em Cristo, sem o compromisso de segui-lo, significa fracasso. Muitos anticristos. Preste atenção à mensagem do versículo 18. Um anticristo ou um falso Cristo virá, perto do fim dos tempos, para governar o mundo e liderar uma grande rebelião contra Cristo e a fé cristã. Mas João também diz que muitos anticristos já penetraram na igreja. São crentes professos que amam o mundo e seus prazeres pecaminosos e distorcem o Evangelho e a sua mensagem da cruz, opondo-se assim a Cristo e a sua justiça. No versículo 19, trago a mensagem: saíram de nós. Quando os anticristos deixaram a comunhão dos crentes fiéis, não eram crentes salvos por Cristo. Cabem aí duas possibilidades. Primeiro, nunca foram verdadeiros crentes desde o início, ou, segundo, antes experimentaram a salvação em Cristo, mas depois abandonaram a sua fé nele. Unção. Está lá no versículo 20. O crente recebeu uma unção da parte de Cristo, a saber, o Espírito Santo. Através do Espírito Santo conhecemos a verdade. Ei, desde o princípio ouvistes. Vamos compreender a mensagem no versículo 24. O crente permanecerá em Cristo como salvo, somente à medida em que permanecer no ensino bíblico original de Cristo e dos apóstolos. Isso sugere duas coisas. Primeiro, abandonar o evangelho original conforme o Novo Testamento é espiritualmente fatal e nos separa de Jesus Cristo. Os crentes devem permanecer biblicamente conservadores quanto à teologia, isto é, sempre seguirem os ensinos do Novo Testamento. Segundo, é perigoso correr atrás de novos ensinos ou mestres que pregam coisas novas, alheias à fé cristã. Por essa razão é importante estudar a palavra de Deus e ser-lhe fiel. Nossa própria alma e nosso destino eterno depende disso. No versículo 27, preste atenção, a sua unção vos ensina. Todo filho de Deus recebe a unção, isto é, o Espírito Santo, para guiá-lo na verdade. À medida que os crentes permanecem em Cristo e leem a palavra de Deus, o Espírito Santo os ajuda a compreender suas verdades redentoras. Primeiro, todos os crentes podem estudar e conhecer a verdade de Deus e aprender uns dos outros, mediante um mútuo ensino, exortação e instrução. Segundo, dessa forma, os crentes têm duas salvaguardas contra o erro doutrinário: a revelação bíblica e o Espírito Santo. Terceiro, o crente não precisa dos que ensinam doutrinas extrabíblicas. Esse é o significado das palavras de João. Não tendes necessidade de que alguém vos ensine. Vamos para o último livro, 1 de João, capítulo 3. Em 1 João 3 diz assim: Vede quão grande
caridade nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo nos não conhece, porque o não conhece a Ele. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifestado o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. E qualquer que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, como também Ele é puro. Qualquer que comete pecado, também comete iniquidade, porque o pecado é iniquidade. E bem sabeis que Ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Qualquer que permanece nele não peca. Qualquer que peca não o viu nem o conheceu. Filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Quem comete pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto, o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente permanece nele, e não pode pecar, porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama seu irmão não é de Deus, porque esta é a mensagem que ouvistes desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Não como Caim, que era do maligno e matou a seu irmão. E por que causa o matou? Porque as suas obras eram más, e as de seu irmão justas. Meus irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos aborrece. Nós sabemos que passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Quem não ama a seu irmão permanece na morte. Qualquer que aborrece a seu irmão é homicida. E vós sabeis que nenhum homicida tem permanecente nele a vida eterna. Conhecemos a caridade nisto, que ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Quem, pois, tiver bens do mundo e vendo seu irmão necessitado, lhe cerrar as suas entranhas, como estará nele a caridade de Deus? Meus filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas por obra e em verdade. E nisto conhecemos que somos da verdade, e diante dele asseguraremos nossos corações, sabendo que se o nosso coração nos condena, maior é Deus do que os nossos corações, e conhece todas as coisas. Amados, se o nosso coração nos não condena, temos confiança para com Deus, e qualquer coisa que lhe pedirmos, dele a receberemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que é agradável à sua vista. E o seu mandamento é este: creiamos no nome de seu Filho Jesus Cristo, e nos amemos uns aos outros, segundo o seu mandamento. E aquele que guarda seus mandamentos, nele está, e ele nele. E nisto conhecemos que ele está em nós, pelo Espírito que nos tem dado. Amém, e graças a Deus. Filhos de Deus, vamos compreender a mensagem no versículo 1. A verdade que Deus é nosso Pai Celestial e que nós somos seus filhos é uma das maiores revelações do Novo Testamento. Primeiro, ser filho de Deus é um privilégio mais sublime da nossa salvação. Segundo, ser filho de Deus é uma base da nossa fé e confiança em Deus e da nossa esperança da glória futura. Como filhos de Deus, somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Terceiro, Deus quer que nos tornemos cada vez mais conscientes mediante o Espírito Santo, o espírito de adoração, de que somos seus filhos. O Espírito suscita a exclamação Abba, Pai, em nosso coração.
Quarto, sermos filhos de Deus é a base da nossa disciplina pelo Pai e a razão de vivermos para agradar a Deus. O alvo final de Deus, ao nos tornar seus filhos, é salvar-nos para sempre. Permanece nele. Vamos compreender a mensagem no versículo 6. As expressões permanece nele e nascido de Deus são equivalentes. Somente aqueles que permanecem em Deus continuam nascido de Deus. Não o viu, nem o conheceu. Preste atenção na mensagem no versículo 6. Os verbos viu e conheceu estão num tempo pretérito perfeito. Em grego, esse tempo se refere a ações ocorridas no passado, cujos resultados continuam até o presente momento. Por isso, João diz que ninguém que peca, isto é, que está vivendo em pecado, tem visto a Deus, nem continua a vê-lo, nem tem conhecido, nem continua a conhecê-lo. Essas palavras, portanto, podem ser aplicadas ou àqueles que nunca tiveram fé verdadeira em Cristo, ou aos apóstolos que conheceram a Deus no passado. Não comete pecado. Preste atenção na mensagem no versículo 9. Comete pecado é um infinitivo presente ativo que subentende ação contínua. João enfatiza que quem realmente nasceu de Deus não pode continuar a viver pecando conscientemente, porque a vida de Deus não pode permanecer em quem vive na prática do pecado. Primeiro, o novo nascimento resulta em vida espiritual, a qual leva a um relacionamento sempre presente com Deus. Nesta epístola, cada vez que João fala do novo nascimento, emprega o tempo pretérito perfeito em grego para enfatizar o relacionamento contínuo e ininterrupto iniciado pelo novo nascimento. Segundo, é impossível espiritualmente alguém ter em si a vida divina, isto é, ser nascido de Deus e viver de modo pecaminoso. Às vezes, o crente afasta-se do alto padrão divino para a nova vida espiritual, mas ele não continuará em pecado conhecido. Terceiro, o que faz o crente evitar o pecado é a semente de Deus permanecente nele. A semente é a própria vida, natureza e Espírito de Deus habitando no crente. Quarto, pela fé, pela presença de Cristo em nós, pelo poder das Santas Escrituras, todo crente pode viver a cada momento livre de delitos e pecados contra Deus. No versículo 10, preste atenção, filhos de Deus, filhos do diabo. Este é o âmago e a conclusão dos ensinos de João em capítulo 2, versículo 28 a capítulo 3, versículo 10. Ele acabou de advertir o crente no sentido de não se enganar quanto à natureza da salvação. Consequentemente, o crente deve rejeitar qualquer teologia ou doutrina afirmando que a pessoa pode estar fora da comunhão com Deus, continuar a pecar, fazer as obras do diabo, amar o mundo, lesar o próximo e ainda ser filho de Deus, salvo a caminho do céu. Contrariamente a esse falso ensino, João cria claramente que quem continua na prática do pecado conhecido é do diabo. Quem habitualmente pratica o pecado e afirma que tem a vida eterna e que é filho de Deus está enganado e é mentiroso. Além disso, o que caracteriza um verdadeiro filho de Deus é um amor a Deus, manifesto na guarda dos seus mandamentos e na solicitude sincera pelas necessidades espirituais e físicas de outros crentes. Nenhum homicida tem a vida eterna. Preste atenção na mensagem no versículo 15. A Bíblia geralmente faz uma distinção entre tipos diferentes de pecado. Pecado involuntário, pecados menos sérios, pecados voluntários e os pecados que levam à morte espiritual. João enfatiza que há certos pecados que o crente nascido de novo não cometerá, porque nele permanece a vida eterna de Cristo. Esses pecados, por causa da sua gravidade e da sua origem no próprio espírito da pessoa, evidenciam uma rebelião resoluta da pessoa contra Deus, um afastamento de Cristo, um decair da graça e uma cessação da vida vital da salvação.
Primeiro, exemplos de pecado nos quais há evidência clara de que a pessoa continua nos laços da iniquidade ou que caiu da graça e da vida eterna são a apostasia, o assassinato, a impureza ou imoralidade sexual, abandonar a própria família, fazer o próximo pecar e a crueldade. Esses pecados abomináveis evidenciam uma total rejeição da honra devida a Deus e da solicitude amorosa para com o próximo. Preste atenção, por isso, quem disser, o Espírito Santo habita em mim, tenho comunhão com Jesus e estou salvo por ele, mas pratica tais pecados, engana a si mesmo e é mentiroso, e nele não está a verdade. Segundo, o crente deve ter em mente que todos os pecados, até mesmo os menos graves, podem levar ao enfraquecimento da vida espiritual, à rejeição da direção do Espírito Santo e daí à morte espiritual. Vendo seu irmão necessitado. Preste atenção na mensagem no versículo 17. O amor se expressa pela ajuda sincera aos necessitados, compartilhando com eles nossos bens terrestres. Recusar a doar parte do nosso alimento, das nossas roupas ou do nosso dinheiro para ajudar os necessitados é fechar-lhes o nosso coração. Por amor, devemos também contribuir com o nosso dinheiro para ajudar a propagar o Evangelho aos que ainda não ouviram. E por fim, o versículo 22 destaca o tema porque guardamos os seus mandamentos. Porque algumas orações são respondidas e outras não. Preste atenção. João declara que uma vida de oração está vinculada à nossa dedicação a Deus. Obedecer aos mandamentos de Deus, amá-lo e agradar-lhe são condições indispensáveis para recebermos aquilo que pedimos em oração. Espero que a mensagem de hoje tenha lhe mostrado e revelado a verdade, para que você possa corrigir tudo que está errado em sua vida. Assim seja, assim diz o Senhor. Amém. E graças a Deus e graças a Deus. Oremos. Senhor Jesus, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre, meu Pai. Jesus, eu te amo com todo o meu coração, alma, mente e corpo. Eu amo o meu próximo como a mim mesmo, Pai. Não tem sido fácil, há uma luta interior entre o bem e o mal. Mas lutamos sempre contra o mal. E a cada dia percebemos que estamos dando passos largos no firmamento que se propaga o amor. Comprometo-me hoje a promover o seu reino para a sua glória, manifestando através das redes sociais, com meus amigos, familiares, nos grupos que estou. Declaro que aonde eu estiver, anunciarei a sua palavra, meu Pai. Faça-me de mim um vaso, faça de mim um instrumento para a evangelização, meu Pai. Toda honra e toda glória, Jesus, dou a Ti, porque Teu o reino, o poder, a honra e a glória para todo sempre, Jesus. Para todo sempre, obrigado por este lindo propósito, Jesus. Obrigado, meu Pai, por nos abrir os olhos. Para todo sempre, Senhor Jesus. Eu amo e também amo o meu próximo, meu Pai, de todo sempre, para todo sempre, meu Pai. Amém. E graças a Deus.